Bom dia a todos, que a paz, a graça, as bênçãos e as misericórdias do Senhor estejam sobre todos. Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, falando com cada um de nós. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, trazendo um estudo cujo tema é: qual de nós está fazendo a vontade do Pai? O texto básico está em Mateus, capítulo 21, no verso 28 ao 31. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. Eu quero que você entenda que é uma parábola onde Jesus conversa com os príncipes dos sacerdotes e os anciões do templo. A palavra assim nos fala: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mas como podemos interpretar esta parábola? Estava correta a resposta dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Por que será que Jesus respondeu que, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus? Quem estava interrogando Jesus eram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Está em Mateus 21, verso 23. Por que as meretrizes e os publicanos entrariam antes que eles no reino dos céus? Vamos buscar entender o que Jesus está ensinando àqueles que se dizem cristãos e agem como aqueles que se dizem ser príncipes dos sacerdotes. São oficiais dos templos, mas que não caminham nos caminhos do Senhor. O que Jesus estava dizendo é que em Israel, essas 2 categorias de pecadores, os publicanos e as meretrizes, eram discriminados e até apedrejados. E sua conversão ao judaísmo era considerado como sendo impossível. Eram eles que julgavam quem poderia se converter e quem não poderia. Então Jesus fala: quão grande é a misericórdia do Pai, pois esses 2 grupos, as meretrizes e os publicanos, eram condenados por estes sacerdotes e anciões como pessoas indignas de estar no meio da sociedade judaica. Os publicanos eram os cobradores de impostos, como Mateus e Zaqueu. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. A palavra nos fala em Lucas 19, verso 2. Aqui estão os 2 filhos. O primeiro representando os publicanos e as meretrizes. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Estes representam aqueles que passaram pelo arrependimento, pois mesmo tendo oposto resistência à vontade de Deus em um primeiro momento, ao ouvirem a pregação feita por João, creram e foram acolhidos, pois se mostraram arrependidos e acreditaram em João Batista, e crendo foram batizados e se salvaram. Os sacerdotes e anciãos, chefes do povo, não aceitaram, não deram ouvidos ao que era pregado por João. Pelo contrário, ao invés de orar, de darem, de crerem nele, tão somente aceitaram o que ele fazia, não por vontade própria, mas por medo do povo. Eram religiosos sem chamado de Deus. Entendiam estar ali pela vontade divina, mas, na verdade, estavam muito distantes de realizar a misericórdia de Deus, pois se perderam na prática de coisas que não faziam parte da palavra do Pai.
esquecido dos mandamentos essenciais. Estes, por acharem que eram sacerdotes e anciãos pela vontade de Deus, representavam o segundo filho que disse, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Foi por estes que Jesus falou: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, versos 7 e 9. Estes sacerdotes foram descritos por Jesus como sendo o segundo filho, porque houve conversão das prostitutas e dos publicanos ao ouvirem a pregação de João, mas não se converteram à pregação daqueles religiosos que estavam voltados para uma elite judaica e estavam presos a meras convenções e questionaram Jesus perguntando a ele. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isso Jesus falou lá em Mateus 15, verso 3 e 7. Como acontece em nossos dias, a palavra do Senhor virou oferenda de religiosos que dizem ao Senhor: eu vou, Senhor, e não foi. Mentem, são hipócritas aos olhos de Jesus. Jesus quis nos alertar, pois sabia que iríamos encontrar religiosos se intitulando ser príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, mas que se escondem por trás da atividade religiosa, sem nenhuma intenção de obedecer a Deus. Levantam-se nas congregações e nos templos, dizendo: eis-me aqui, eu vou, mas não há em seus corações a intenção de ir. Estes irão perder a bênção do Pai, correm o risco de perder até a salvação. O reino dos céus não é feito com as mãos, mas nasce no coração dos que se arrependem e creem no Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta que foi feita no texto básico é: que reino estamos construindo? O da justiça de Deus ou da nossa justiça? Jesus foi enfático ao dizer: e oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, como está lá em Mateus 15, verso 5. Com essa prática, desvirtuavam o genuíno mandamento do Senhor. E assim diz a palavra: porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mateus 15, verso 4. Encontramos Jesus diante dos mestres da lei, e assim entendiam que, por serem mestres da lei, podiam fazer dela o que melhor lhes aprovesse, inclusive mudar a verdade de Jesus. Mas Jesus veio como luz sobre as trevas. Jesus não era mestre das leis, ele era a verdade das leis. Jesus é a verdade das leis. E era o segundo filho, mas foi assim que falou ao Pai: se for possível, passe de mim este cálice. Sentia medo de ir, mas faça-se como for de sua vontade. Obedeceu e foi. E aqueles mestres ainda lhe perguntaram: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Mateus 21, verso 23. Jesus não devia satisfação a eles, e foi assim que respondeu. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos.
E Jesus lhe respondeu: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos 11, verso 33. Jesus sempre foi verdadeiro naquilo que falava. Ele não se importava com aquilo que dele pensavam. O Pai estava sempre à frente de tudo aquilo que fazia e pensava. Por isso foi que ele comparou o batismo de João com a prática que aquele mestre da lei aplicava aos templos. João Batista não estava em nenhum templo, estava a céu aberto, pisava o chão de terra batida ou tinha seus pés dentro da água batizando. Quem praticava maior justiça, aqueles que estavam nos suntuosos templos ou aquele que batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi por isso que Jesus perguntou a eles: o batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, teríamos o povo, porque todos consideram João como profeta. Mateus 21, verso 25 e 26. Não souberam responder, porque neles não estava a justiça de Deus, porque neles não está a verdade. E Jesus muito bem sabia disso, e lhes deu a resposta que mereciam. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mateus 21, verso 27. Voltando ao texto básico, muitas vezes nos encontramos como aqueles príncipes da lei e anciões. Não temos intimidade com a palavra do Senhor e não estamos próximos de Cristo o suficiente para darmos as respostas que nos são feitas sobre o reino do Pai, e acabamos por nos calarmos diante de algumas perguntas, e há um jargão popular que diz: quem cala consente. Isso equivale a dizer que concordamos com o entendimento daquele que fez a pergunta, procurando sair sem intenção de seguir adiante com aquele assunto. Todavia, se conhecermos de onde vem a nossa fé e de onde é aquilo que vivemos, se vem do céu ou dos homens, qual será a nossa resposta? Se meditarmos nas palavras que ouvimos, mas que não damos muito valor, iremos temer responder as perguntas que nos são feitas, iremos nos calar. Será que temos com o Pai um compromisso real para obedecê-lo? Estamos dando um real sentido a tudo que Jesus nos disse? A obediência começa quando temos nosso coração voltado para Deus. E Jesus, ensinando naquela sinagoga, estava ensinando o dever que temos e o compromisso de nossa obediência ao Pai. Obedecendo, iremos encontrar e andar na justiça de Deus, porque não havendo a justiça de Deus em nós, temos por certo que morreremos em pecado. Foi Jesus quem disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. Certamente que, para deixar bem claro aquilo que ensinava, foi que comparou o primeiro filho com os mestres e anciões da lei. Juraram para o Pai que iriam cumprir a sua lei e cuidar de seus mandamentos, que praticariam a sua justiça, mas não os cumpriram. E João, que nada jurou, estava cumprindo a lei do Senhor. Estava pelas estradas de chão batido, pregando o Filho de Deus, e dentro do Rio Jordão, batizando aqueles que acreditavam que a justiça do Pai havia chegado e que Jesus era essa justiça. O Pai mandou os filhos para trabalhar na vinha. A parábola tem por escopo nos falar que aquele pai tinha uma vinha e que se fazia necessário que os filhos nela trabalhassem. O que Jesus, na verdade, pretendeu nos dizer com essa parábola foi que, com isso, o que representa a vinha para o Pai. Vamos lá em Isaías ver o que nos fala o Senhor da vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha.
O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Isaías 5, verso 2. Aqui o Senhor se refere à construção de um templo e ao povo de Israel, como a palavra acabou de nos revelar. Deus jamais pretendeu que no meio das uvas boas viessem as uvas más, mas o lagar foi habitado por essas uvas más que estavam representadas pelas autoridades eclesiásticas que pregam a mentira sobre o reino do Pai, mudam a palavra do Senhor com a intenção de seus próprios benefícios. Entendo que Jesus pregava essa passagem sobre o que falava Isaías, porque disse aos seus interlocutores: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21, verso 31, como já vimos. E pretendeu melhor defini-la ao relatar essa parábola, porque nessa passagem encontramos a resposta negativa e positiva das uvas boas e uvas más. Na parábola, resta clara a liberdade dos dois filhos em responder ao convite do pai. Os dois são filhos. Um diz: eu vou, mas não vai. Esse é aquele que não tem temor do pai, que não tem fé, que crê ser o pai ciente de todas as que não crê ser o pai ciente de todas as coisas e assim nega a sua justiça. O outro diz: não vou, mas vai. Este obedece porque conhece o pai, tem fé, sabe que se não for, estará em desobediência, e aquele que desconhece a vontade do pai está longe de sua justiça e afastado do seu amor. O que dizer do filho desobediente que representava a uva má? Estes são aqueles que se escondem por trás da atividade religiosa, sem intenção de obedecer o pedido do pai. É o príncipe dos sacerdotes e o chefe dos anciãos. São aqueles que vivem de aparência e é assim que se mostram diante do Pai e dos homens. Esses não sabem de onde veio o batismo de João. Sua religiosidade os leva para outra direção, longe de cumprir os mandamentos do Senhor. São aqueles que recebem oferta e dizem: esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Esses, se lerem este estudo, irão me perguntar: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Estes estão distantes de Deus, irão perder suas bênçãos e até a salvação, porque não entendem que a autoridade não está em mim, mas em Jesus, no seu evangelho que foi por ele pregado e na palavra que o Senhor nos deixou pelos seus profetas, pelo seu Santo Espírito. É a palavra que está sendo dita. O reino dos céus não é feito com as mãos, mas nasce no coração dos que se arrependem e creem no Evangelho de Jesus Cristo. Nós que nos intitulamos de cristãos, temos que perguntar honestamente que reino estamos construindo, que verdade estamos pregando, a nossa ou a de Deus. Quando damos o controle para Cristo, podemos descansar nele. Nós confiamos e obedecemos, porque este é o caminho para a vontade de Deus. Onde está o nosso Pai Celestial, nos chamando para obedecê-lo? Talvez não estejamos ouvindo o seu mandar. Quem sabe um dia ele nos chamou para trabalharmos em sua vinha e falarmos para ele: eu vou, e falamos para ele: eu vou, e não fomos. Quantas promessas um dia fizemos ao Pai e não cumprimos? Haverá em nós alguma coisa que necessita ser mudada? Um trabalho que nos comprometemos em fazer e não fizemos? Será que Jesus não está nos perguntando: o trabalho que fazes, de onde é?
Onde é que está o trabalho que fazes? Será que estamos permitindo que o Espírito Santo esteja nos levando para o lugar onde Ele nos quer, ou estamos sendo guiados pelo nosso coração? Jesus está nos perguntando de como estamos fazendo o nosso trabalho. Como será que estamos respondendo? Será como os príncipes dos sacerdotes e dos anciões? E respondendo a Jesus disseram, não sabemos. Se assim é, temos que imediatamente obedecer à liderança do Espírito Santo sobre nossas vidas, ouvir e obedecer ao seu mandar. Pode ser que tenhamos dito, não irei, por causa do nosso eu. Mas se assim for, vamos mudar nossa mente, vamos engolir o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência e obedecer. Diante da desobediência, ao dizermos ao Pai, vou e não ir, seremos hipócritas e desobedientes. E assim ouviremos do Pai não uma repreensão, mas um lamento, porque esperava que fôssemos e não fomos. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Isaías 5, verso 2. O pastor confia em suas ovelhas, e quando é por elas traído, eles que não entenderam o lamento, ainda irão questionar. Não entenderam que aquela ovelha está distante das bênçãos do Pai, correndo sérios riscos de perder a salvação. O pastor sempre espera ter no seio de sua igreja filhos obedientes e jamais filhos hipócritas que dizem vou, mas não vão. Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Por que será? Será que estamos diante de Deus em espírito e em verdade, em louvor e adoração? A ovelha tem que ter sabedoria para ir, e quando não souber como fazer, orar ao Pai rogando, dá-me sabedoria para saber o que fazer e coragem para fazê-lo, antes que sejamos castigados e afligidos pelo Pai, porque assim fala o salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Salmo 119, verso 67. Guardamos a palavra do Senhor, poderemos dizer que estamos cansados, abatidos e até enfermos, e por isso não iremos, mas segundo a palavra e as promessas do Senhor, acabaremos por ir. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir mais a voz do Senhor e sermos mais obedientes à sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém, Senhor.